Amém, queridos. Eu quero ser bem breve, bem rápido, né? Principalmente por a condição de a gente estar aqui mais apertado e com pessoas e estar quente. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Você crê nisso? Primeira coisa que nós precisamos entender em Deus: sem Ele nós nada somos. E eu creio que você já entendeu isso, senão você não estaria aqui. Ele é o ar que respiramos, Ele é tudo o que temos. A segunda coisa importante para nós entendermos: foi Ele que nos escolheu. A Bíblia nos ensina que Ele nos atrai para a presença dEle. Você foi atraído para estar hoje nesse lugar. Talvez não estava nem na sua agenda, talvez você nem queria ter vindo. Mas de alguma forma, Deus afirmou em você para você estar aqui. E a terceira coisa mais importante: a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Cear fala de uma reunião onde há alimento, a confraternização, a respeito e a comunhão, relacionamento. Agora, só bate na porta quem está do lado de fora. Em algum momento da nossa vida, o Senhor bateu na porta do nosso coração. E a gente tinha a opção de abrir ou de permanecer fechado. Então você já tem motivo suficiente, porque você abriu a porta do seu coração para estar hoje aqui. A questão é: sabemos que você está aqui. Sabemos que há uma promessa na Bíblia para todo ser humano: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós precisamos ter uma convicção, uma certeza: Deus está aqui. Agora nós sabemos que abrimos a porta do nosso coração. Nós já sabemos que Deus está aqui e que Ele tem um banquete para nós, um alimento para nós. Pastor, vai ter churrasco, vai ter carne, vai ter um bolo depois, mas não é desse alimento que eu estou te falando. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos nos alimentar fisicamente. Eu e você precisamos nos nutrir, nos alimentar emocionalmente, sentimentos, pensamentos. Mas eu e você temos um espírito que precisa ser alimentado. Quando Deus faz o homem, Ele sopra o fôlego de vida, o espírito. E a Bíblia vai dizer que o homem se tornou alma vivente. Se tem uma forma que nos fortalece, é alimentar o nosso espírito. Mas por conta do pecado, pastor, o que é pecado? Errar a direção. Deus tem uma direção para a minha vida e para a sua. Deus tem um trilho para a vida do ser humano, onde tem um destino, a vida eterna. Agora, quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos distantes do alimento espiritual vindo da palavra de Deus, logo, diga assim, logo, eu começo a substituir o alimento que deveria ser de Deus. Isso, o alimento que deveria ser dado por Deus, amém? Eu substituo pelas coisas da terra. Então eu ocupo a minha mente com as redes sociais, eu ocupo a minha mente com as coisas da terra. E eu até sinto prazer, eu até sinto muitas vezes saciado. Mas existe um vazio dentro de mim e de você que somente Deus pode preencher. 30 anos da minha vida,
Eu cresci com a minha mãe, meu pai, dizendo tem que ir para a missa. A minha avó dizia tem que ir para a missa, tem que fazer a primeira comunhão. Mas eles mesmos não iam. E triste é você estar diante de um lugar onde a pessoa fala, mas não faz. Só que houve um momento que a minha mãe foi atraída para a presença de Deus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela não só recebeu Jesus, como ela permitiu Jesus mudar a sua vida, a sua forma de viver. Por muitas vezes eu chegava na minha casa, eu tocava na noite, chegava às vezes embriagado, chegava na minha casa, estava lá minha mãe às vezes na sala ou no quarto de joelho, falando com Deus. Eu achava, que loucura é essa? Porque eu posso falar com Deus sem mesmo fazer isso. Mas naquele momento ela estava se consagrando. Pastor, o que é se consagrar? Se separar. Ela estava deixando as suas vontades para tirar um tempo para Deus. E naquele tempo ela apresentava a nossa casa, a nossa família. E algumas vezes eu pude ouvir: Deus, salva os meus filhos. 30 anos da minha vida, eu saciava o vazio da minha alma, o vazio do meu espírito, com a bebida, com as festas, rodeado de pessoas. Mas eu não sei você, mas por muitas vezes eu estava rodeado de pessoas, mas me sentindo sozinho. E até que um dia eu pude conhecer Jesus. Pastor, como é que tu conheceu? Porque alguém me fez um convite. Eu relutei por muitos anos o convite de entrar numa igreja. Porque para mim uma igreja evangélica como essa, eu sempre dizia, a igreja é lugar de gente que não deu certo. A igreja é lugar de povão, gente ignorante. Olha o homem que eu estava me tornando, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de si. Eu não preciso ir numa igreja. Quantos de nós já falou isso, né? E a questão é, querido, que quando a gente conhece mais da palavra, nós vamos descobrir algo poderoso. E é isso que eu quero te encorajar nessa noite. Por isso, você que tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 13. Olha o que nós vamos refletir aqui nessa noite. Aleluia. O versículo de número 1 e 2. Você que tem a sua Bíblia aí, procura com calma, fica tranquilo. Eu amo ouvir o barulho de Bíblia como um livro sendo folheado. Amém? Olha o que vai dizer. Quando ele estava saindo do templo, diga assim, Jesus, um dos seus discípulos lhe disse: olhe, mestre, que pedras, que edifício. E aí? Você vê estas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Eu vou te pedir agora para você ser instrumento nas mãos de Deus. Você aceita? Você quer ser? Pastor, o que eu preciso fazer? Você só vai estender as suas mãos agora para a minha vida. Amém? Estenda, com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Usa o teu filho como mensageiro para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito poderoso. Porque os discípulos, ou seja, aqueles que serviam Jesus, eles saem de um templo, uma construção grandiosa, pedras lavradas, uma construção cheia
de um projeto totalmente arquitetônico, algo muito lindo e grandioso. E a primeira coisa que eles falam ao sair daquele lugar: Jesus, que coisa mais linda. Dá uma olhada nessa estrutura, dá uma olhada nessas paredes, dá uma olhada nessa construção, dá uma olhada nesse edifício. Querido, isso aqui faz a gente entender algo poderoso, porque muitas vezes nós somos como esses discípulos. Nós somos atraídos pelo que a gente vê. E o problema não é se deslumbrar por aquilo que a gente vê. O problema não é sair daqui e a gente comentar: ficou lindo, essa estrutura ficou maravilhosa, nós vamos ajudar a melhorar e vai ficar cada vez melhor. Louvado seja o Senhor. O problema é quando nós nos prendemos a estruturas. Esse texto faz nós entendermos que até as maiores estruturas da terra, as mais grandiosas, passarão. Há meses atrás nós estávamos numa estrutura muito maior do que essa, que nos servia bem. Aquela estrutura ficou para trás. Que quem alugar, seja uma igreja, seja lugar para evento, que seja um lugar de bênção. Essa estrutura foi investido dinheiro. O proprietário auxiliou, investiu dinheiro também aqui. Agora essa estrutura ela vai passar. Jesus ele estava dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Logo, talvez eles pensaram: será que vai haver uma destruição nesse tempo e vão derrubar essa estrutura? Não, Jesus estava falando sobre a eternidade, sobre os tempos que viriam ainda na terra. Porque 70 anos depois de Cristo, os romanos destruíram aquele templo. Você tem noção que é isso? Jesus fala uma palavra que 70 anos depois aconteceu. Tem coisas que Deus falou lá atrás que as pessoas não viram, mas nós estamos vendo e ouvindo e vivendo. Quer ver um exemplo? Jesus disse que nos sinais dos tempos, a palavra de Deus seria como um comichão nos ouvidos daqueles que ouvem. E as pessoas buscariam para si mitos para viver o que elas querem viver. Inverdades. Nós estamos vivendo um tempo na terra que muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Principalmente quando se fala a palavra de Deus. Quando se ensina sobre a justiça de Deus, sobre os atributos de Deus. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, ter caráter. As pessoas se incomodam com isso. E esse tempo nós vemos muitas pessoas buscando mestres para si. Elas vão para a internet buscar o que elas querem ouvir. Elas vão se alimentar daquilo que elas querem. Queridos, mas nós precisamos crescer e amadurecer. Se eu dar alimento para o meu filho só o que ele quer, ele só vai comer porcaria. Só vai comer brownie, só vai comer salgadinho. Como é que é aquele outro que ela me pediu para comprar hoje? Fine, é uma bala que tem aí. Só quer comer essas coisas, não quer uma fruta, não quer verdura, não quer nada. E aí se dá uma verdura, dá uma fruta, o que fica? Fica bravo. Querido, tem que botar ordem. Deus quer botar ordem na minha e na sua vida, amém? Agora olha que interessante, Jesus ele está dizendo sobre isso. Ele está fazendo a gente entender que as obras humanas são passageiras. Por mais que você faça o melhor, tem coisas que vai ficar aí, você não vai levar consigo não. Nós podemos marcar situações, pessoas e gerações. Mas prédios passam, estruturas passam, mas uma coisa permanece: o reino de Deus. Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos, mais ou menos assim: ô seus cabeção, isso aqui é bonito mesmo,
Mas se Deus não estiver aqui dentro, não tem valor nenhum, é só um prédio. Por isso, querido, preste atenção, que coisa linda. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amém? Seu único filho, seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para mudar a ótica, a nossa visão. Quando eu e você, preste atenção, talvez você nunca ouviu isso, por isso eu preciso liberar essa palavra para você. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida, quando você reconhece a verdade que Ele é o Messias, o Salvador, por isso que Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem, porque Ele está falando da eternidade onde Ele está com o Pai. E Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando eu e você entendemos que sem Jesus não temos perdão dos nossos pecados, não existe ninguém na terra que não tenha pecados, e só tem um capaz de apagar o pecado do mundo, e esse foi e é Jesus. Pastor, por que eu posso e devo confiar em Jesus? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas eu aprendi na igreja que a gente tem intercessores, homens e mulheres que foram bons na terra e ajudaram na obra e fizeram muitas coisas, e a gente tem que rezar, orar por essas pessoas. Não, querido, você aprendeu de uma forma errada. Imagine você estando doente agora, e você vai para o médico, e você está entre a vida e a morte, e alguém chega lá para te atender e diz: olha, o médico está lá descansando, porque ele trabalhou a noite inteira, mas fica tranquilo, tem um amigo do médico que está aqui, tem uma amiga, tem a mãe, tem a tia, tem o tio. Você quer ser atendido por um? O que você diria? Eu quero um médico, né? Então para de dar rodeio, querido. Nós temos que ir direto no ponto. Quem é o ponto e a peça-chave? Jesus. Por isso que o nome de Jesus tem poder. Por isso você aprendeu, como eu, lá na igreja católica, algo poderoso da Bíblia, que diz o seguinte: Ele é o Cordeiro, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus verdadeiramente, onde você está dizendo: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero viver eternamente contigo, eu decido que é o Senhor que vai governar sobre a minha vida. E a Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno. Quando você entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus, 3 coisas poderosas acontecem. Primeiro, seus pecados são perdoados. Diga assim: uau! Segundo, seu nome é escrito no livro da vida. Sabe o que significa isso? Você chegando na eternidade. Quem é você? Maurício, deixa eu ver aqui. Maurício. Está nos registros aqui, né? No dia 10 de abril de 1900. Foi esse dia que está aqui. E a terceira coisa que acontece: eu me torno templo do Espírito Santo de Deus. Diga assim: igreja. Pastor, que culto ruim. Pastor, eu ia numa igreja que era muito ruim. Ruim é você, ruim sou eu. Porque nós somos a igreja do Senhor. Se o culto está ruim é porque nós estamos cultuando de forma errada. Você é a igreja do Senhor, você é templo do Espírito Santo.
Você é o lugar da habitação onde Deus escolheu colocar o seu Espírito. Diga assim, que lindo! É ou não é? Então é o seguinte, queridos, se a gente sair daqui, preste atenção. Quando nós sairmos daqui, isso vai continuar sendo somente um prédio, um edifício. Amém? Crendo que ele está debaixo de proteção. Por quê? Porque nós vamos consagrar isso aqui ao Senhor, colocando os anjos dele aqui na porta, guardando esse lugar, guardando a família que mora aqui em cima, guardando o proprietário e guardando cada vida que entra aqui. Amém? Você crê? Mas Jesus, Ele quer ser o centro da minha e da sua vida. Entenda uma coisa, que quando eu e você sairmos daqui, continuará sendo apenas um prédio. Mas se você levar Jesus consigo, você continua gerando vida, porque você continua sendo a igreja linda do Senhor. Alguma mais velha, alguma mais barrigudinha, alguma mais alta, mais baixa, mas todos nós somos a igreja do Senhor. Olha que lindo. Ô pastor, então a presença de Deus, ela acontece quando aqui? Quando você está aqui, quando eu estou aqui, quando 2 ou 3 que se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente. Você crê nisso? Agora, pastor, finaliza, eu vou finalizar. Olha que poderoso que essa palavra nos ensina. A maior obra na terra, o maior edifício construído na terra, não é o World Trade Center, que caiu. Lembra aquelas torres gêmeas nos Estados Unidos? Não é as pirâmides do Egito. Não é aquele prédio gigante que estão fazendo em Balneário Camboriú como um dos maiores da América Latina. A maior construção feita na terra é a obra do Espírito Santo em Jesus, na minha e na sua vida. Você é o maior templo. Você é a maior construção. Por isso que quando a gente caminha com Jesus, acontece algo poderoso. A primeira coisa que Jesus faz quando a gente decide caminhar com Ele é dizer para nós: ei, você não está sozinho. Pastor, mas a Bíblia não diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Quer dizer que se eu for orar sozinho, Deus não está lá? Eu tenho que chamar minha esposa, chamar alguém para lá orar comigo? Não. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você não está mais sozinho. Quem está com você agora? O Espírito Santo. É Ele que sopra na sua mente, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que quando você vai fazer alguma coisa errada, Ele te coloca na sua consciência: ei, isso aí não está certo. Que você tem a opção de dar ouvidos ou ignorar. É lindo, não é? Só que quando a gente decide servir a Jesus, Ele faz a gente entender que a gente não está sozinho. E Ele faz a gente entender algo poderoso também. Olha só, Ele faz eu e você entendemos que a maior construção é a obra que Ele está fazendo na sua vida. E quando você decide caminhar com Ele, Ele vai afirmar, trazer afirmação da sua identidade. Amém? Pastor, explica isso, eu vou te explicar. Às vezes você pode pensar o seguinte: eu fui rejeitado na infância, eu sou fruto de uma traição dos meus pais, eu não conheci meus pais, eu sou órfão, eu não deveria nem ter vindo ao mundo. Talvez você já pensou: se eu não tivesse existido, talvez seria muito melhor. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus não errou. Pessoas podem ter errado, Ele não errou. Você veio a essa terra para um propósito. E quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele começa a afirmar a identidade que Ele tem com você. E a primeira identidade que Ele afirma em nós: tu és o meu filho, tu és a minha filha. Você não é fruto do acaso, você não é fruto do erro de ninguém, você não é filho de chocadeira, você não é filho... Você é filho do Senhor, filha dele.
Pastor, mas eu acreditei, eu aprendi lá na igreja mesmo que todo mundo é filho de Deus. Te enganaram. Pastor, então todo mundo não é filho de Deus? Não. Só que é gostoso ouvir, né? Todo mundo é filho de Deus, Deus é um só. É muito bom ouvir isso, mas não é uma verdade bíblica. A minha fé e a sua fé tem que estar fundamentado na Bíblia. Pastor, então o que é as pessoas em geral? Diga assim, todos. Exatamente todos. São criaturas de Deus. Desde os homens, mulheres, crianças, desde o gado, desde o passarinho, tudo Deus criou. Mas a Bíblia diz que filhos somente aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E Ele vos deu o direito, olha o direito que eu e você recebemos, de nos tornarmos filhos de Deus. Pastor, e se nós somos filhos, tem o que mais? Tem comida. Se nós somos filhos de um Deus tão poderoso, tem provisão. Você está com medo do quê? Se nós somos filhos, tem herança. Havia um mendigo na terra que ia na porta do rico comer as migalhas, mas um dia ele morreu. Na terra não teve nada, sofreu. Talvez por escolhas erradas, talvez por ignorar a voz do Senhor sobre a sua vida. Mas um homem que acreditava, um homem que creu. E todo aquele que crê no Senhor herdará a vida eterna. E quando ele morre, a Bíblia vai dizer que agora ele estava num lugar de paz e regozijo. Você acha que ele estava se preocupando com o que ia ter para comer? Lugar que tinha para morar? Porque o meu e o seu Jesus disse o seguinte: eu irei para o Pai preparar moradas. Existe uma morada para mim e para você. Oh, pastor, o que mais nós podemos aprender? Diga assim, primeiro, esse lugar, o templo de Deus, a minha vida, quando eu entrego para Jesus, eu serei abençoado. Amém? Você está debaixo de bênção nesse lugar. Você está debaixo de bênção porque você tomou uma decisão de crer no Senhor. Agora, por que nós precisamos nos alegrar e sair daqui alegres hoje à noite? Não só hoje, todos os dias, mas hoje em especial. Por que nós temos que nos alegrar aqui na cidade e essa cidade precisa se alegrar? Porque hoje abriu uma porta. Diga assim, gerando oportunidades para que pessoas conheçam Jesus. Primeiro ponto, nós precisamos nos alegrar, porque eu e você, como igreja do Senhor, somos uma porta para que pessoas sejam salvas. Eu e você precisamos nos alegrar, porque quando nós aceitamos Jesus, Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Só aqui nós já poderíamos ir para casa cheio de alegria. Segundo ponto importante que nós precisamos gravar no nosso coração. Quando nós decidimos ser o templo do Espírito Santo, quando nós decidimos abrir essa porta, quando o proprietário poderia ter dito, não, para a igreja eu não alugo, mas ele decidiu abrir uma porta também de oportunidade. Nós estamos sendo uma porta de oportunidade para fazermos missão, levar pessoas a Cristo, transformar casamentos, restaurar vidas. Irmãos, eu sou convertido há 16 anos, eu já vi Deus restaurar muito casamento, eu já vi Deus operar muito milagre, eu já vi Deus fazer sinais e maravilhas, e Ele quer fazer na minha e na sua vida. E a terceira ponto que nós precisamos sair daqui alegres, essa porta aberta
ela nos gera oportunidade de termos esperança. Toda vez que você abrir a porta do seu coração para ouvir a palavra de Deus, automaticamente o Senhor vai trazer encorajamento para você. O Senhor vai te trazer esperança. Jesus, Ele abriu uma porta para mim e para você, dizendo: ei, eu não quero só uma visita, eu quero permanecer na sua vida. Por quê? Porque eu quero te encorajar a crer, a ter esperança. Quem vai lembrar da Vânia? Lembra da Vânia? Ontem eu carreguei aquela poltrona que a igreja comprou especificamente para ela sentar. A Vânia, uma irmã nossa em Cristo, que Deus a tenha, e ela partiu com a enfermidade do câncer, né? E até o último dia de vida dela, num hospital, ela falou de Jesus, ela pregou a palavra, ela cumpriu um propósito. Se nós pudéssemos agora conversar com a Vânia, quer voltar? Sabe o que ela ia dizer? Pastor Bill, olha, eu tenho saudade dos irmãos lá da igreja, eu tenho saudade daquele cafezinho sem açúcar, eu tenho saudade disso, daquilo. Mas o lugar que eu estou, pastor, eu tenho saudade dos meus filhos, mas o lugar que eu estou, pastor, não quero voltar. Irmão, eu e você temos que ter esperança. Nós precisamos sair daqui cheio de esperança. Nós sabemos que a agricultura foi difícil na safra passada. Não sabemos como está acontecendo na safra agora, seja com o fumo, seja com a cebola, seja no comércio. Nós sabemos que a economia está tudo apontando para algo muito ruim. Mas eu e você não podemos perder a esperança. E eu creio que há algo da parte de Deus por esse tempo. Agora você precisa crer. A Bíblia vai dizer algo poderoso: consagre tudo o que você faz ao Senhor e você será bem-sucedido. Sabe o que quer dizer isso? Coloque Deus em primeiro lugar. Levantou, sai da sua cama, querido, sai já falando: Deus, se tu não for comigo, nem me tira daqui. Vai fechar um negócio, vai negociar, consulte o Senhor primeiro. Amém? Amém ou não? Por isso nós estamos alegres. Eu quero orar por você, posso? Nós vamos orar consagrando esse lugar ao Senhor, abençoando cada pessoa que entrar daquela porta para frente, para dentro. Agora nós precisamos entender o seguinte. Em João 7:53, olha o que vai dizer. Coloca para mim se tem aí. E aí nós vamos orar. Então, cada um foi para sua casa. Tenho certeza que por mais que esse ambiente seja gostoso e daqui a pouco seja uma geladeira, porque a ideia é botar mais ar, né? Tem o primeiro ali, em nome de Jesus vai vir outros. Mas escuta, tenho certeza que você quer ir para casa. E todos aqui, se Deus quiser, vão chegar em casa. A questão é que você pode chegar em casa com Jesus ou sem Ele. Se você voltar para sua casa com Jesus, querido, pode ter certeza, você vai dizer como o salmista: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Aleluia, aleluia.